Sejam todos bem-vindos aqui a mais um evento da Focalize. Esse evento originalmente estava programado para ser presencial, mas infelizmente, devido à tragédia climatológica que o Rio Grande do Sul aqui foi afetado de forma dramática e drástica, não foi possível realizarmos esse evento de forma presencial. Mas, tendo em vista a importância do tema e a aproximação da entrega do imposto de renda, e algumas decisões que os investidores que têm ou detêm ativos no exterior são obrigados a tomar até dia 31 de maio, nós resolvemos fazer online, né, ao menos para deixar registrado. Posteriormente iremos fazer esse evento de forma presencial, com muito mais calma, tudo mais, mas não poderíamos deixar os investidores sem essa informação. Então, desta forma, resolvemos fazer online. E antes de passar a palavra aqui para os nossos convidados, eu gostaria apenas de fazer uma rápida apresentação em relação à nossa empresa, que é a Focus Invest, que hoje, para quem ainda não nos conhece, nós somos uma empresa de assessoria de investimentos e nós temos soluções tanto para pessoas físicas e jurídicas numa série de áreas. Então, por exemplo, na área de investimentos, nós temos a maior plataforma da América Latina, tanto para pessoa física como jurídica. Nosso principal parceiro é a XP. Nós também temos soluções de caixa para as pessoas jurídicas, oferecendo compromissadas, que tem isenção de OF, tem LCA com liquidez curta, tem CDBs, tem fundos, então, para solução de caixa. Para solução de crédito, temos soluções de colateral, crédito de garantia, financiamento imobiliário e consórcio. Também atuamos na área de seguros e previdência. Temos, na parte cambial, temos câmbio pronto, câmbio futuro, NDF e estruturas, então para oferecer especialmente estruturas de hedge aos nossos clientes. E também temos os nossos parceiros, tanto na parte de sucessão, holding, revisão tributária, investimento internacional, na parte de holding, sucessão, o Grupo Estúdio e o Estúdio Family Business, que são do Grupo Estúdio Fiscal. Na parte de investimentos internacionais e tributação internacional, nós temos a Fortex, né, que nos auxilia, inclusive o Wagner, que é o nosso convidado de hoje, para explicar um pouco sobre essa mudança tributária, e a Luxor, que é a nossa empresa de investimento imobiliário nos Estados Unidos, para quem gostaria de investir através de imóveis nos Estados Unidos. A Luxor também é nosso parceiro, então temos todas essas soluções. E na parte de energia, nós temos a New Wave, que propõe até 30% de energia renovável. O Grupo Gerdau é sócio dessa empresa também, e nós estamos distribuindo para quem tiver interesse. Então, para quem ainda não nos conhecia, uma rápida apresentação. Então, pessoal, coloquei aqui na tela, isso é uma chave Pix aqui da ACI, uma série de outras entidades que estão apoiando o movimento de doações. O QR Code na tela, e nós recebemos uma consulta também hoje, pessoal de fora do país que gostaria de doar também, e o melhor caminho é através da Fundação Semiar. Também já estamos colocando inclusive o código aqui da conta internacional para receber recursos de fora do país também. Então fica o registro aqui, depois se alguém não conseguiu pegar essa tela, não gravou a tela e gostaria de ter acesso a esses dados aqui, na apresentação do Wagner, o QR Code vai estar o tempo inteiro, e depois no final eu repito aqui. Está disponível aqui essa informação. E sem maiores delongas, eu já vou chamar aqui os nossos convidados. E então agora partimos para o Wagner, né, Wagner? Para que tu apresente Vamos para em a frente. gente as alternativas, né? E quais são as oportunidades, na verdade, que nós temos na mesa em relação à mudança da legislação. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez é uma honra te ter aqui falando sobre um tema tão importante. Bem-vindo, e a casa é sua. Obrigado, André. Somente agradecer a presença de cada um de vocês. A gente, aqui no nome da Fortex e do povo que não é do Rio Grande, a gente sente muito pelo que está acontecendo. Infelizmente, não conseguimos, por força maior, estar aí com vocês, mas não vai faltar oportunidade.
Como o André falou, ele já compartilhou o QR Code, mas na nossa apresentação a gente colocou também o QR Code para quem quiser fazer alguma doação, seja quem já está ao vivo, como também quem assistir essa palestra depois. Então vai ter um QR Code geralmente no canto esquerdo inferior com que paga ao Instituto CMA, que tem uma entidade sem fins lucrativos que está focando atualmente nessa ajuda. Tá? Bom, a ideia da apresentação é trazer um pouquinho do que mudou na forma de tributação de ativos internacionais, e também duas ações que precisam ser tomadas, e aí, dependendo de qual é a cidade aí do Rio Grande, se vai ou não fazer até maio. Tá? A gente tem duas ações para o brasileiro que não esteja nas cidades aí afetadas por essa tragédia, que devem ser feitas até o final deste mês, até o final de maio, e a gente vai dar um foco maior nessas duas questões para até ajudar, eventualmente vocês com os clientes, ou até a situação individual de cada um de vocês. Fique à vontade para mandar dúvida. A ideia não é que seja apenas uma exposição aqui da Fortex para vocês, mas também uma conversa, e o Marciano fica à vontade aí para me interromper e trazer ali algumas questões que você acha que sejam relevantes para a gente trazer aqui, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Vocês me confirmem, por favor, se estão vendo a minha tela. Consegue ver? Ótimo. Bom, QR Code no canto esquerdo aqui, tá? Então, só lembrando, caso queira fazer a doação, só câmera do celular aí nesse QR Code, lá na parte de pagar QR Code do seu banco. Bom, contexto geral. O que a gente tem, antes de entrar em qualquer tema aqui, muita gente veio perguntando o porquê dessa mudança de legislação, né? O Brasil ele está relativamente atrasado em relação às maiores economias do mundo. Ele deseja muito participar realmente com uma cadeira na OCDE, facilitar o comércio entre os países que estão na OCDE. Do G20 é o único que não tinha essa mudança, essa tributação do jeito que está hoje. E a gente já está aqui numa intensidade aí de tentativas por 10 anos. Lá na medida provisória 627, que foi onde começou a ter essa tentativa de mudar a tributação de ativos internacionais detidos por pessoas físicas, lá na medida provisória de 2023, a 627, trazia essa mudança tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, só que no decorrer do andamento dessa medida provisória, quando convertida em lei, a parte da pessoa física não foi adiante. Então, desde 2013, desculpa, a gente já tem essa tributação, vamos dizer, já tem um antes de ferimento, que na prática é essa a palavra, né, que está sendo muito usada para essas questões de tributação de ativos internacionais. Já existe para ativos detidos por pessoas jurídicas brasileiras desde 2013. Então, a gente vê aqui PL 2337 no outro governo, no governo passado, teve o PL 3489, esse aqui não teve tanta popularidade, enfim, caiu rapidamente. E no ano passado, no dia 30 de abril, na noite do dia 30 de abril, foi lançada a medida provisória 171. E a gente até brinca, né? No dia 1º de maio foi realmente o dia do trabalho, foi o dia de mastigar essa medida provisória para trazer para os clientes que ficaram um pouco assustados. Foi uma medida provisória realmente muito de sopetão, as pessoas não estavam esperando que viesse ali, do jeito que veio, da forma que veio, um texto mudando a legislação do Brasil, né? Trazendo uma proposta, né? Uma medida provisória para mudar essa legislação do Brasil para ativos impostos sobre a renda de ativos internacionais. A gente teve ali a medida provisória 171, o texto dela foi todo transferido para a medida provisória 172. A 172, só relembrando, né, ela trazia também a modificação do salário mínimo, então foi uma tentativa do governo de colocar um tema de muito interesse público junto com a parte de investimentos financeiros, que tem um certo interesse, mas não tanto como o reajuste do salário mínimo. Então, eles queriam meio que trazer como uma compensação, isso foi inclusive dito pelo governo. E a medida provisória 172, para ela andar, para ter de fato a aprovação do novo salário mínimo, a Câmara dos Deputados e Senado teve que retirar a parte de ativos internacionais, ela andou, foi aprovada de maneira antecipada, e o projeto de lei 4173 foi editado, convertido em lei na 14754, em 12 de dezembro de 2023. Então, o motivo dessas mudanças
dessa mudança na tributação, que a gente vai falar um pouco mais em detalhe adiante, é principalmente o Brasil seguir uma tendência mundial de tributar ativos internacionais da maneira mais, entre aspas, justa em relação, dar uma isonomia em relação também aos ativos no Brasil. Então, o Brasil tem tributação. Até o ano passado, não tinha tributação de ativos internacionais que eram investidos por meio de entidades que eles chamam na legislação de entidades controladas. Então, empresas do exterior ou por exemplo, trust, né? Ou uma casca que se equipare a uma entidade no exterior. Isso não tinha tributação enquanto não se tocasse no capital. Isso mudou daqui para frente, a gente já vai entrar em mais detalhe. E claro, a gente tinha no ano passado, em 2023, o ministro da Economia falava muito, o ministro da Fazenda, falava muito em déficit zero, déficit zero, déficit zero. E aí, claro que essa tributação veio para uma certa cobertura desse déficit que já foi estimado em 100, depois 150, 180 bi, e fechou, se não me engano, em torno de 200 bi de reais em 2023. Então, o principal motivo foi, e já tem vários governos, mudanças de vários governos, foi adequar o padrão internacional de tributação de ativos internacionais dos países. O Brasil, com isso, ele consegue mais uma forma de conseguir uma cadeira na OCDE e traz ali uma arrecadação para o déficit, cobrir o déficit que se tem, né, infelizmente, nos últimos anos no governo. É importante, essa legislação, a Lei 14.754, ela muda tanto a tributação de ativos detidos por pessoas físicas no Brasil, que são sediados no exterior, esses ativos, como também os fundos exclusivos no Brasil. Então, na mesma legislação, abarca essas duas questões, e especificamente na parte de atualização, a gente vai trazer algumas diferenças que tem trazido ali algumas dificuldades das pessoas entenderem essa questão da atualização. Aqui, só para dar um pouquinho de mais substância para vocês, né? O Brasil, você vê, a Argentina já tinha lei anti-ferimento, a própria China, Estônia, tem vários países já têm lei anti-ferimento, o Brasil entrou nesse grupo aí em 2023, buscando principalmente a OCDE, né? Uma cadeira nesse conjunto de países. Bom, e aí, trazendo aqui a agenda que a gente preparou para vocês. Então, primeiro falar sobre as principais mudanças, depois passar um pouquinho do que é a atualização dos ativos. É uma janela única de oportunidade, a gente nunca teve isso no Brasil, e está tendo essa janela aí, quem tem ativos internacionais tem essa possibilidade de atualizar esses ativos. E a gente vai trazer um pouquinho da prática também de como está sendo essa atualização. Tem um programa específico, tem um processo específico para seguir. E depois falar um pouquinho do regime de transparência fiscal, que é um regime novo também, a gente nunca teve isso no Brasil, mas passou a ter, né, de 24 em diante. Depois a gente abre um bloco só para dúvidas, mas lembrando que vocês podem a qualquer momento me interromper além do Marciano para a gente fechar as dúvidas que eventualmente surgirem. Bom, principais mudanças. Então, como que era a regra até 2020, até 31/12/23? A gente tinha, na verdade, continua tendo, né, duas tributações, então, dois programas que calculam tributações, um programa do Carnê-Leão e um programa do GCAP, quando o outro. O Carnê-Leão ele é um programa para fins de apuração do imposto sobre rendas, famoso 27,5% que a gente paga aqui, de ter, por exemplo, um aluguel na pessoa física, ter um imóvel, e esse imóvel, se ele for alugado, esse aluguel é tributado pelo Carnê-Leão. E até 31/12/23, se vocês recebessem, ou os clientes de vocês recebessem dividendos de empresas internacionais, rendas de trabalho no exterior, isso também era tributado pelo Carnê-Leão. Então, recebi uma renda, até o ano passado, né? Recebi uma renda em maio de 2023, você teria que pagar um imposto de 27,5% Carnê-Leão até junho de 2023. Tá? Da mesma forma, o GCAP. O GCAP é a tributação sobre ganhos de capital e remunerações de juros de aplicações financeiras. Tá? Então, as tributações são diferentes, os programas são diferentes, mas o momento do pagamento desses dois impostos, ele era sempre no último dia útil do mês seguinte ao da percepção do rendimento. Então, eu recebi um dividendo hoje, vamos botar 2023, né, porque isso acabou, isso mudou para 24. Recebeu o dividendo em maio de 24, você tinha que pagar um imposto em maio de 23, você tinha que pagar um imposto em junho de 23.
Recebeu juros de aplicação financeira, vendeu um ativo que tinha ganho de capital em maio de 23, tinha que pagar um imposto em junho de 23. As alíquotas do Carnê-Leão de 7,5 até 27,5, progressivo, 27,5 é fácil de chegar, né? Mais ou menos R$ 5.000, você já está lá nos 27,5. Já no GCAP, a tributação de 15 a 22,5, 15% é para ganhos de capital até R$ 5 milhões no ano. Tá? Então, se você juntasse todos os ganhos do ano e não passasse de R$ 5 milhões, ficava em 15% e depois uma escadinha até 22,5%. Wagner, Bom, o que mudou é, para a Lei 14.754? A Wagner, gente teve Fica à vontade. tu pode só me tirar uma dúvida? No Carnê-Leão vale para pessoa jurídica também? Não, Paralelo é um imposto sobre a renda de pessoas físicas. Só física? Pessoa jurídica paga imposto de renda de pessoa jurídica, que pode ser do simples, lucro presumido, lucro real, Ah, perfeito, ou perfeito. arbitrado, né, que são as três formas de tributação. Não, eu te perguntei porque casualmente meu canal do YouTube é monetizado e eu recebo do YouTube dos Estados Unidos quando eu emito a fatura. Eu faço inclusive operação de câmbio e tudo. Mas daí eu pago pela tributação de PJ aqui, né? Exato, exato. E Perfeito. aí, dependendo de qual é o regime de tributação que você pode escolher, né, você pode ter algumas isenções de impostos por ser faturamento contra o exterior. Certo. Perfeito. Obrigado. Tá? Mas, assim, a tributação do Carnê é exclusiva para pessoas físicas. Tá. Tá? Bom, e aí para 24 em diante, né, a partir de 1º de janeiro de 2024, os ativos internacionais detidos por pessoas físicas residentes fiscais no Brasil, né, tiveram aí mudanças na forma de tributação, onde os dividendos e as remunerações de aplicações financeiras tiveram uma redução, na verdade, um travamento de alíquota em 15%. Então, a primeira diferença é, se você recebia um dividendo até o ano passado, você pagava o Carnê-Leão 27,5% no Brasil. A partir de 24, você vai pagar 15%. Ao invés de 27,5%, 15%. O tributo, inclusive, ele agora é imposto sobre rendas internacionais. Tem um código específico que vai ser colocado somente o impacto no ano que vem. Importante, o primeiro impacto é que a tributação ela é fixa em 15% de ativos sediados no exterior ou de lucros de entidades controladas no exterior. Então, se você tem uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa offshore, né, BVI, Cayman, Bahamas, Uruguai, ou empresa na comunidade europeia, o lucro dessa empresa também será tributado no seu nome pessoal, em 15%. Só que o tributo agora não é mais pago no mês seguinte, ele é pago no ano seguinte. Então, todas as transações do ano, você vai ter que ter um controle. Então, comprei um ativo hoje, 14 de maio, vendi o ativo dia 14 de junho de 24, teve ganho, maravilha, vamos supor, ganhei R$ 1.000, a conta é sempre reais. Teve R$ 1.000 de ganho, coloca numa planilha, num controle, e vai juntando todas as suas transações do ano, convertidas ao câmbio do dia, deu lucro no final do ano, o conjunto de todas as transações, se der um valor positivo, 15% de imposto pagos na declaração de imposto de renda do ano que vem, referente a 2024. Tá? Então, a tributação que antes era sempre no mês seguinte, ela passou a ser anual. Você apura transação a transação, mas paga esse imposto no ano seguinte. Então, tudo que for ativo financeiro, lá na Lei 14.754, eles dão exemplos do que seria ativo financeiro. Então, é uma lista exemplificativa, não é taxativa. Qual a diferença de um para o outro? Taxativo é só o que está ali. Não, tudo que poderia ser equiparado não está. No caso da legislação da 14.754, é uma lista exemplificativa. Então, tudo que for ativos financeiros ou equiparados a ativos financeiros, ativos detidos por empresas estrangeiras, né, entidades controladas no exterior, ou personalidade jurídica, né, que seja equiparada a uma empresa, isso vai ter tributação no Brasil em 15%. Tá? A tributação do Carnê-Leão e do GCAP, eles continuam. Isso não acabou ainda. Então, se você, por exemplo, recebe uma renda de trabalho no exterior, se você tem um aluguel no nome pessoal, um imóvel no nome pessoal fora do Brasil, e recebe esses valores na sua conta pessoal, isso é um fato gerador do Carnê-Leão. Tributação até 27,5, exatamente como eu expliquei que era no ano passado. Paga no mês seguinte, da forma bem parecida como é aqui no Brasil, quando você tem um aluguel no Brasil, por exemplo. Da mesma forma,
Redução de capital. Então, se você tem uma empresa no exterior e vai reduzir o capital dela, que é uma possibilidade, a depender, tem algumas travas aí que foram colocadas para 24 em diante, mas reduzir o capital, caso tenha ganhos nessa redução de capital em reais, paga-se aí o carnê-leão. Mas, assim, o maior universo de pessoas vai estar nessa tributação de 15% de todas as transações que são feitas, têm resultado positivo, né, no exterior, então somatório de todas as transações no exterior. E quando se tem uma empresa internacional, o lucro dessa empresa, mesmo não distribuído, ele vai ser tributado no Brasil em 15%. Então é uma diferença drástica do que era o ano passado e do que passou a ser a partir de 24. Até o ano passado, enquanto não tirasse dinheiro da empresa ou não gastasse na empresa, não fizesse gastos, né, pessoais na conta da empresa, mas que na verdade são dos sócios, por exemplo, ingresso da Disney, passagem para a Ásia, quando a empresa só tem investimento nos Estados Unidos, enfim, o que não é aplicável à empresa, se você gastasse ali dentro, era um dividendo distribuído. E ali sim tinha tributação. De 24 em diante, se você fizer ou não fizer isso, não importa, porque a tributação é pelo lucro da empresa. Tá? Bom, e aí a gente teve, além dessa mudança de tributação e forma de enxergar do fisco brasileiro. Oi, Felipe, quer Só uma falar? dúvida, só uma dúvida, essa tributação, né, isso é para empresas estabelecidas no exterior ou essa tributação também se daria para empresas estabelecidas no Brasil? Só para entender aqui, desculpa. Só no exterior. Só Só no no exterior. exterior, tá bom. Exato. A tributação do Brasil, a gente provavelmente vai ter uma mudança no curto prazo, a reforma tributária, mas ainda a gente não sabe, além das mudanças de nome e dos entes que vão arrecadar, a gente não sabe ainda quais serão as tributações, né? Mas olhando para a ótica internacional, a gente teve essa mudança, né? Então, saiu de um cenário mais, vamos dizer, confuso, né? Dois impostos, tinha que olhar qual era a tributação, qual era o evento para pagar um imposto ou outro, para agora praticamente todo mundo vai ficar na alíquota de 15%. Entendi. Wagner, se eventualmente um dos acionistas tem isenção por alguma razão, baseada por alguma decisão judicial, um dos acionistas tem isenção de imposto de renda, isso se traduz em benefício tributário para a empresa, também na isenção tributária, ou apenas para o recebimento do acionista que tem isenção tributária? Não, se tiver alguma isenção, está no nível do acionista. Porque a tributação é da pessoa física, tá? A empresa, esse imposto não é da empresa. A empresa não tem imposto nenhum a pagar. Quem tem imposto a pagar é o sócio controlador dessa empresa. Então, se tiver algum benefício, e aí tem que olhar se isso também, se tiver algum benefício no Brasil, tem que olhar se isso se estende para ativos internacionais. Aí sim ele pode, na pessoa física, descontar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Quem tá? É o Joel? É o Joel. Eu até mandei Joel, uma tudo bem? pergunta tudo bem, no chat, com relação a essa questão da tributação de rendas de lucros, né, de empresas domiciliadas no exterior. Lendo ali a lei a 14754, no artigo 5º, né, ele lista ali algumas situações, né, que nem no parágrafo 5º, né, sujeitos ao regime tributário previsto nesse artigo somente as controladas diretas ou indiretas que se enquadrem em uma das seguintes hipóteses. Então, existem algumas exceções, não é qualquer empresa que eu tenho de domicílio no exterior que eu vou ter que efetuar essa tributação desse lucro na minha declaração de imposto de renda da pessoa física. É isso, né? Perfeito. Perfeito. Por exemplo, eles botam duas condições primárias. Primeiro, que se essa empresa for sediada num país com tributação favorecida ou numa região com regime fiscal privilegiado, traduzindo, Instrução Normativa 1037, todo mundo que está na Instrução Normativa 1037, lá tem mais ou menos 40 países, todo mundo que está ali, se você tiver empresa nesse país, obviamente, já está adequado a essa nova legislação. Primeiro ponto. Segundo, vamos supor que você tem uma empresa num país que não esteja ali, mas se as rendas dessa empresa forem acima de 40% passivas, também está abarcado nessa nova legislação. Então, tem a empresa em Portugal, por exemplo, é muito comum, né? A gente tem vários clientes aqui com empresa em Portugal. Tem empresa em Portugal que detém imóvel, só tem aluguel, renda 100% passiva. Mesmo sendo a sede
em um país que não está na IN 1037, não é um paraíso fiscal, por ter mais de 40% de renda passiva, está abarcado na nova legislação. Agora, se essa empresa for uma empresa de incorporação imobiliária, compra terreno e constrói e vende, etc., isso é uma empresa que é operacional. Então, não são todas as empresas que detêm imóveis que estão na legislação. Se for uma empresa especificamente de incorporação imobiliária, ela não está no regramento da nova legislação. Tá? Ou se for uma empresa operacional, né? Empresa de prestação de serviço, Uma indústria, importadora, um importadora. comércio, seja o que for, né? Exato. Se for uma empresa operacional que tenha mais de 60% de renda ativa e não esteja num paraíso fiscal, num país com tributação favorecida ou regime, ou uma região com regime fiscal privilegiado, não está abarcado nessa nova legislação. É uma opção dessa empresa estar nessa nova legislação. Isso, inclusive, foi até uma mudança que foi feita porque muita gente tem empresa que é operacional de fato, mas que a tributação dessa empresa, caso ele tire dinheiro, é pelo carnê-leão. Ele falou, poxa, eu tenho empresa que é operacional, que paga o imposto que tem que pagar no país, e quando eu tiro esse valor, eu tenho que pagar o carnê-leão no Brasil, eu gostaria de ter o mesmo benefício dessa tributação de 15%. E aí foi até editada a legislação depois da publicação para considerar que é uma opção das empresas que não estão enquadradas no artigo 5º se proativamente colocar nesse tipo de tributação. E aí muitas pessoas ficam se perguntando por que ela vai querer ter a tributação no Brasil automática de 15%. A primeira razão é porque os impostos pagos pela empresa são creditáveis do imposto a ser pago pela pessoa física no Brasil, no limite de 15%, obviamente. Então, Portugal, você vai pagar lá 21% a 28% de imposto. Já pagou o imposto todo de 15% do Brasil. Então, se você tem a empresa operacional, por exemplo, em Portugal, você vai ter o imposto dela. No Brasil, você pagaria 15% do lucro, mas ela já pagou 21% a 28%. Você pode pegar isso e trazer como crédito e está liberado para distribuir dividendo. Então, para boa parte dos países, eu diria para boa parte das empresas, tem que fazer uma avaliação caso a caso, obviamente, mas eu diria que eu já parto do pressuposto que é vantajoso, eventualmente, ter essa legislação a favor. Agora, por exemplo, empresas no Uruguai. O Uruguai não é um paraíso fiscal para o Brasil. E, eventualmente, não tem imposto das transações que ali ocorrem. Se for fora do Uruguai, tem um regramento e tal, mas você pode não ter imposto no Uruguai e, se você não for tocar nesse dinheiro, não faz sentido aderir a essa nova legislação. Olhando para a empresa operacional, tá? Porque lembra, se for um país, se você investe, se o cliente investe no Uruguai e tem uma carteira 100% de rendimento passivo, mesmo não sendo paraíso fiscal, vai estar na nova legislação. São duas questões que é E/U, né? Ou estar em paraíso fiscal ou ter renda passiva acima de 40%. Um ou outro está na Lei 14.754. Tem que obedecer esse novo regramento de tributação. E essa publicação desse texto, onde é que deixa, vamos dizer assim, por opção do contribuinte, né, tributar ou não seus lucros do exterior, isso já foi publicado ou ainda não? Já, se eu não me engano, artigo 5º-A, ou 8º-A, só um minutinho, eu pego esse capítulo. Deve ser o 8º, a opção do que trata esse artigo. Eu posso compartilhar isso depois, mas é um artigo -A. Deve ser no 8, no 8º. Sexto A. As pessoas físicas residentes no país com entidades controladas no exterior, que não se enquadram nas hipóteses previstas no parágrafo 5º do artigo 5º, poderão optar por tributar os lucros apurados por essas entidades a partir de 1º de janeiro de 2024, de acordo com o disposto no artigo 5º. Artigo 6º-A, -A. Então, é uma opção sua, na verdade, do gestor da empresa, residente fiscal no Brasil, se colocar nessa tributação, caso não esteja já automaticamente colocado. Certo, muito obrigado. Nada. Bom, e aí a legislação ela trouxe duas mudanças. Na verdade, o fim de duas isenções, né? A gente tinha, quando uma pessoa morava fora do Brasil e adquiria ativos fora do Brasil, voltava a ter residência fiscal no Brasil, ou, por exemplo, vamos supor que tem um português que teve a carteira dele de investimentos todos adquirida na época que estava em Portugal, veio morar no Brasil.
ele podia, até 31 de dezembro de 23, vender todos esses ativos no exterior e não ter imposto nenhum no Brasil. Independente da variação cambial, independente de qual fosse o ganho, no Brasil não teria tributação. Essa que foi apelidada de Lei Armínio, né, ela acabou, essa isenção. Então, caso tenha essa pessoa que é estrangeira ou um residente do Brasil que se mudou para fora, ficou alguns anos, adquiriu ativos no exterior na condição de não residente, se ele volta para o Brasil, adquire a condição de residência fiscal aqui, vende os ativos, ele precisa calcular se tem alguma tributação a pagar no Brasil. Até o ano passado, ele calculava qual era o ganho eventual, mas era 100% isento. A partir de 24, perde-se essa isenção. E a segunda isenção, que acabou, infelizmente, são para pessoas que tinham ativos no exterior que foram adquiridos com rendimentos auferidos em moeda estrangeira. Um rendimento auferido em moeda estrangeira, um exemplo de rendimento auferido em moeda estrangeira são os dividendos de ações, por exemplo. Comprei uma ação da Apple, da Caterpillar, por exemplo, que é uma empresa que paga muito dividendo. Comprou a ação da Caterpillar, recebeu o dividendo. E aí você pega esse dividendo e investe na Apple. Essa ação da Apple que foi adquirida com rendimento desse dividendo seria considerada como uma ação adquirida com rendimento auferido em moeda estrangeira. Qual é o benefício disso? Qual era o benefício disso? Você não pagava imposto por variação cambial. Tá? Então, você sempre pagava imposto somente pela variação em dólar. Então, um exemplo prático. Comprei 1.000 ações ao câmbio de 5. Ao custo de $1, tá? Câmbio de 5. Então, você no teu IR teria R$5.000 registrado. E aí, você vende essas ações pelos mesmos $1.000. Mas se o câmbio tiver 6, você está vendendo algo que você comprou por 5 por R$6.000. Por essa diferença tem 15% de imposto. Só que se você tivesse adquirido esse ativo com rendimento auferido em moeda estrangeira, essa variação cambial, que nesse exemplo teria imposto 15%, né, pelos R$1.000 de ganho, não teria imposto, porque ativos adquiridos com rendimentos auferidos em moeda estrangeira, até 31/12/23, eram isentos de tributação pela variação cambial. Você só olhava para a variação em dólar. Então, isso acabou, para 24 em diante, quem tem essa condição vai passar a pagar imposto. A gente tinha ali uma certa dificuldade de alguns clientes controlar, eles não conseguiam controlar tanto essa fração, porque imagina, vamos supor que você tenha lá o exemplo da Caterpillar, já tinha ação da Caterpillar, recebeu o dividendo, rendimento auferido em moeda estrangeira, e reinvestiu na Caterpillar. Você agora tem um ativo que é parte em real, adquirido parte em real e parte em moeda estrangeira. Quando se vendia esse ativo, tinha uma confusão de como fazer esse cálculo. Você tinha que pegar a fração em real e tributar o ganho de capital pela variação de cambial, e a fração que era rendimento auferido em moeda estrangeira, você não tinha imposto por variação cambial. Então, era uma dificuldade de controle, o fisco acabou com essa vantagem que se tinha, e a gente vai trazer aqui que a última janela de oportunidade ainda está aberta, e vocês conseguem ainda, eventualmente, se beneficiar para esses dois casos aqui. Bom, e até linkando com esse tema, então, a gente tem, até aqui a gente falou, né, da mudança de legislação. Então, o que de fato mudou tributariamente do ano passado para esse ano em diante. E a gente vai entrar agora em duas questões que são fundamentais para já tomar a decisão até 31 de maio de 2024, para quem não está nas listas das cidades que estão aí com a prorrogação do imposto de renda de todos os efeitos tributários relativos à declaração de imposto de renda. Então, para todo o Brasil, exceto as cidades do Rio Grande, tem duas decisões: atualizar ou não a carteira internacional ou tornar ou não a estrutura que você detém fora do Brasil empresas internacionais transparentes para fins fiscais no Brasil. Vou entrar em mais detalhe na frente. Bom, em termos de atualização, a gente tem na legislação uma possibilidade de se aumentar a base de custo do que está declarado no imposto de renda para a base do dia 30, para o valor de mercado, né, do dia 31/12/23 ao câmbio do dia 31/12/23. Então, o imposto de renda ele é sempre feito com base no custo das aquisições. Então, comprei um ativo, o câmbio estava R$3, comprei por $1.000, você vai ter R$3.000, isso não se mexe enquanto você não investe mais nesse ativo ou vende parte ou total esse ativo. Então, o fisco deu a possibilidade das pessoas, olha, tem esse ativo de R$3.000, eu posso jogar para o valor de mercado do dia 31/12/23, atualizando tanto o valor em dólar
como o câmbio. Então, as pessoas têm um câmbio histórico, elas podem aumentar o câmbio para 4,8413. E é claro, não existe almoço grátis, né? Por essa diferença, você paga 8%. É uma opção, não é uma obrigação. Então, é uma questão que as pessoas estão até confundindo. Muita gente vem com essa confusão, porque na Lei 14.754 ele fala tanto da parte de ativos detidos por pessoas físicas, ativos internacionais, como também de fundos exclusivos no Brasil. Liguei na Os padaria fundos exclusivos no Brasil, eles foram obrigados a serem atualizados. Por que falar Aí assim? você tinha a opção de atualizar de maneira antecipada Por que falar ou assim? atualizar agora em 31 de maio. Alguém está falando algo? Agora fechou, Luciano. Da parte internacional é uma opção. Então, quem deseja atualizar, atualize. Pode atualizar individualmente cada um dos ativos, ou caso tenha uma estrutura estrangeira, uma empresa fora do Brasil, tem duas possibilidades: ou você atualiza a empresa inteira, ou você pode atualizar os ativos individualmente, desde que a empresa seja transparente. A gente vai chegar um pouco mais na frente. Então, a gente tem 4 grupos de ativos que podem ser atualizados. Então, aplicações financeiras em geral, bens imóveis, veículos, aeronaves, embarcações e empresas controladas no exterior. Aplicações financeiras, a base de atualização é o valor de mercado que está no extrato bancário. Bens imóveis, veículos, aeronaves, embarcações, tem que ter um laudo, uma avaliação de um especialista para dizer qual é o valor de mercado desse ativo no dia 31/12/23. E as empresas controladas no exterior, elas precisam ter um balanço no padrão brasileiro de contabilidade, com base no patrimônio líquido desse balanço, você tributar a variação do que está registrado no IR por o valor que é esse patrimônio líquido convertido a 4,8413. Bom, e aí, quando que faz sentido, né, atualizar? As pessoas perguntam isso com uma certa frequência, né? É uma decisão, para a maioria das pessoas tem aí um pouco menos de 20 dias. Então, são 4 principais grupos de pessoas que devem, né, pensar, pelo menos considerar atualizar. Primeiro, aquelas pessoas que já venderam ativos em 24 ou que estão pensando em vender os ativos no curto prazo. Se você vai pagar imposto de 15%, a atualização está te dando a oportunidade de pagar 8%. Então, um pouco mais da metade do imposto. Então, tem uma economia tributária aí nesse movimento. É uma opção das pessoas. Tá? Então, a gente teve a situação, por exemplo, de um cliente que, sem saber que tinha essa possibilidade, vendeu boa parte da carteira agora em 24. E não sabia que podia atualizar. Se ele não fizesse a atualização, ele pagaria 15% do ganho em maio do ano que vem. E ele está fazendo o processo de atualização para pagar 8% em maio deste ano. Está economizando 7% nesse movimento. Então, se tem algum cliente, ou vocês, né, estão pensando em vender os ativos, ou eventualmente já venderam os ativos em 2024, façam a atualização para economizar 7% desse imposto. Segundo grupo, que anda um pouquinho paralelo aqui, os não residentes e as pessoas que tinham ativos, que têm ativos, né, adquiridos com moeda estrangeira. Então, quem comprou o ativo na condição de não residente fiscal no Brasil, comprou um ativo no exterior e continuou com esse ativo depois de ter se mudado para o Brasil, lembra que ele tem um ativo adquirido em moeda estrangeira, com rendimentos aferidos em moeda estrangeira. Então, esses dois grupos de pessoas aqui, do não residente e das pessoas que têm origem em moeda estrangeira, andam muito em paralelo. Por quê? No programa de atualização, está sendo permitido, inclusive, que você não pague o imposto pela variação cambial. Então, no programa de atualização, é a única forma que as pessoas vão ter de manter a isenção da variação cambial que acabou no dia 31/12/23. Então, se as pessoas não fazem, quem tem essa condição, né, foi não residente, comprou patrimônio fora, ou residente no Brasil e comprou ativos com rendimentos aferidos em moeda estrangeira, se ela vende os ativos sem atualizar, ela vai ter imposto de variação cambial. Se ela atualiza, a variação a variação cambial até 4,8413, ela vai estar isenta de tributação. Então, tem várias pessoas que a gente está trazendo essa consciência. Está certo que vai ter o imposto pela variação em dólar, mas a variação cambial, tem muita gente da época da repatriação, né, que tinha lá um câmbio de 2,6562, que era o câmbio da repatriação da DERCAT, que foi enviado até
com base em 2014. Então era 2.6562, se você não teve variação nenhuma em dólar e faz atualização, por exemplo, o valor que você tinha 2.6562, você vai atualizar para 4.8413. Essa variação cambial é isenta de tributação. É a última janela que se tem de oportunidade de não ter tributação pela variação cambial. E por último, pessoas que por alguma estratégia tributária estão pensando, por exemplo, fazer uma reestruturação dos ativos internacionais, estão pensando em consumir um valor relevante da estrutura, enfim, por alguma razão, tem ali uma estratégia, pode ser feita com uma estratégia tributária atualizar essa carteira de investimentos no exterior. Então, são os 4 grandes quadrantes aqui de pessoas, de grupos de pessoas que a gente acredita que devem pensar um pouquinho melhor se vão atualizar mesmo e seguir já, porque precisa fazer um programa, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, precisa fazer um programa específico de atualização, tem que pagar o imposto, depois fazer o ajuste do imposto de renda. Então, tem um processinho a ser feito aí antes de efetivamente considerar esse ativo atualizado. Algumas observações, a gente traz aqui dois slides sobre isso. Caso vocês tenham, né, uma empresa internacional que vai ser atualizada, o lucro que foi atualizado vai ter tributação de 8% e não terá mais nova tributação. Então, vamos supor que você tenha lá $100.000 de lucro. Vai tributar 8% em cima disso. E $100.000, vamos supor que tenha o câmbio de 4,8413, né? Então, $484.000, R$ 484.000 vai ser, vezes 8%, vai ser o valor do imposto. Mesmo o câmbio subindo, por exemplo, para R$6, você não vai ter tributação adicional sobre esses lucros que foram anteriormente tributados a 8%. Então, lucros de entidades controladas no exterior que forem tributados não tem nova tributação. Então, quem atualizar vai liberar esse lucro para, caso distribua esse valor no futuro, não ter tributação nenhuma por qualquer variação cambial dos 4,8413 para o câmbio da época da distribuição. A adoção é feita conforme a escolha do contribuinte. Então, se quiser atualizar um ativo específico só, é permitido. Se quiser atualizar todos também. Então, quem escolhe isso é de fato o contribuinte. Pagamento do imposto até o fim do mês de maio, exceto as pessoas que estão aí na lista das cidades, estão residentes nas cidades que estão na lista aí do Rio Grande. E últimos 2 pontos, não é permitido, na verdade, somente é permitida a atualização de ativos que estavam declarados no imposto de renda de 22 e foi enviado até 31 de maio de 23. Wagner, eu tive que retificar minha declaração, percebi que não declarei um ativo no exterior e retifiquei minha declaração em julho de 2023. Este ativo não é permitido ser atualizado conforme o regulamento do ABET, da atualização de ativos no exterior. Então, somente ativos que foram declarados no IR D22, entregue até 31 de maio de 23. E não é permitido atualizar ativos que foram alienados, né? Então foram vendidos, resgatados, a posição de investimento liquidada no ano de 23. Somente o que foi eventualmente liquidado em 24 que é permitido já fazer a atualização. Alguns cuidados. Não é permitida a atualização de moeda estrangeira em espécies, joias, metais preciosos, obras de arte, antiguidades, animais, enfim. Os ativos que são permitidos a atualização são os 4 grupos que a gente falou. Ativos financeiros, bens imóveis, aeronaves, embarcações e automóveis e empresas controladas no exterior. Caso a pessoa decida fazer a atualização de uma empresa internacional, essa empresa tem que ter um balanço no padrão brasileiro de contabilidade feito por um contador autorizado a estar produzindo a demonstração contábil neste padrão. Então, contadores licenciados no Brasil. É importante, muita gente que faz já balanço com um prestador internacional, caso queira fazer a atualização, tem que também ter um balanço no padrão brasileiro de contabilidade. Tá? É mandatório ter isso. E caso alguém não faça a contabilidade e queira atualizar, a gente recomenda que pelo menos volte aí 5 anos para ter um dado fidedigno de balanço e mais substância nesse processo de atualização. Bom, e na prática, como que é a atualização desses ativos no imposto de renda, né? Então, você vai atualizar, a tua base de custo vai aumentar, então como que você faz isso na declaração? Aqui está um exemplo de um extrato que é como se fosse um ativo detido no nome pessoal, tá? Então, uma pessoa comprou aqui um ativo neste fundo, fez 3 investimentos nesse fundo. Então, você tinha aqui uma data de aquisição,
A gente fez aqui as conversões, tinha R$ 923.000 de investimento. Isso aqui é o valor de custo, se não atualizar, ele continua nesse valor. Se você resolve atualizar, neste exemplo aqui, o novo custo, então, sairia de R$ 923.000, o teu valor de investimento, e iria para 998. Por quê? Você vai atualizar o valor de mercado, pegar o valor de mercado desses investimentos, 206 aqui no total, e vai multiplicar pelo câmbio do dia 31/12 de 23, 4,8413. Então, o valor de mercado vezes esse câmbio vai te dar o novo valor de custo, e aí você registra isso no teu imposto de renda. Lembrando, essa variação aqui vai ter a tributação de 8%, tá? Para você atualizar esse valor, sempre que você coloca algum ativo internacional no teu imposto de renda, vai abrir alguma caixinha, que pode ser de atualização, e no caso de empresas, a gente vai mostrar já já, vai ter também a opção de transparência, que é logo o último tema que a gente vai conversar aqui. Então, para atualizar, coloca o ativo, primeiro vê qual é o teu valor atualizado, né? Valor do valor de mercado do ativo vezes 4,8413. 13 é esse valor aqui do teu novo custo. Você atualiza aqui embaixo, na ficha de bens e direitos, marca aqui a opçãozinha pela atualização, e no ABEX, que é um processo anterior, você deve ter pago já esse imposto, tá? Então, a ABEX é um programa específico de atualização de bens do exterior, que você faz um processo anterior à declaração de imposto de renda, para de fato atualizar, emitir a guia e pagar o imposto, para você conseguir de fato atualizar esses bens internacionais. Então, aqui é o exemplo de ações, carteiras de investimentos em geral. Um exemplo de imóvel, você tem que ter no imóvel um laudo de avaliação feito por especialistas. Então, nesse exemplo aqui, houve um custo de aquisição de R$ 528.000 já convertidos em reais, né? Mais cerca de R$ 389.000 em benfeitorias. E aí você tem um valor de custo de 918. Então, esse é o custo que está no TR. Tá? Já estava em 2022, ele continua assim caso não tenha novas benfeitorias. Fez ali, contratou uma empresa especializada, fez um laudo, você percebeu que agora o valor que antes era de US$ 184.000, desculpa, ele passa a ser de US$ 370.000. O laudo de avaliação vai estar apontando isso, vezes 4,8413, vai dar um novo valor de custo. Registra aqui o novo valor de custo na ficha de bens e direitos, flega aqui que vai ser atualizado e pronto, segue a vida, essa parte do investimento em imóvel. Por último, as empresas têm um pouquinho mais de complexidade, porque você, além do capital social, você tem os lucros. Lembra que eu falei que os lucros não serão novamente tributados. Para você conseguir ter esse controle, a forma de demonstração é um pouquinho diferente. Então, as empresas, elas têm duas formas de atualização. A primeira atualização que vai ser feita é a do capital social, que já estava declarado no imposto de renda. Então, sempre que se tem empresas internacionais, você declara o capital social investido. Então, nesse exemplo aqui, tinha ali um Members Equity, né, o capital social de US$ 702.000. Esse câmbio histórico aqui de 3,75 é um câmbio hipotético, tá, gente? Então, é um câmbio que tem aí dos investimentos que foram realizados. Então, tinha ali R$ 2.634.501 de valor de custo, tá? O valor atualizado vai ser exatamente esse valor de 702 vezes 4,8413. Vai te dar um novo valor de valor em reais, né? E aí, de novo, flega aqui a opção de atualização, aumenta a tua base de custos, e essa diferença aqui de R$ 766.402, ela vai ser tributada pelo ABEX em 8%. E aí muita gente está trazendo uma dúvida que é a seguinte: Wagner, como que eu justifico o meu aumento de patrimônio? Você teve um aumento de patrimônio de R$ 766.000. Perfeito. Esse valor aqui, ele vai ser colocado na ficha de rendimentos com tributação definitiva / exclusiva. Isso foi, inclusive, uma questão trazida, era uma dúvida que muita gente estava levando para a Receita Federal. Teve um perguntas e respostas que foi publicado tem 2 semanas, trazendo exatamente essa orientação. Tá? Colocar a variação da atualização na ficha de rendimentos tributados exclusivamente e de maneira definitiva. Bom, nas empresas, você vai ter tanto a variação, a atualização do câmbio do capital social, que já era declarado, como a adição de uma linha de dividendos, de crédito de dividendos a receber. A gente nunca declarou esse valor de dividendos, tá? Nunca houve essa declaração.
só vai ser declarado caso você atualize nesse imposto de renda, caso você atualize a sua empresa. E aí o valor que não era declarado, ele vai passar a ser declarado, repara, aqui é o valor zero, o valor anterior, e esse valor de 2.339.774 que está aqui nesse exemplo, ele nada mais é do que os ganhos, os lucros acumulados constantes no balanço da empresa no padrão brasileiro de contabilidade datado de 31/12/23. Então, os 483 mil dólares, 294, converte por 4,3413. Esse lucro aqui foi o apurado até 31/12/23. Vezes 4,3413 vai dar lá os 2.339.774,73 nesse exemplo aqui. Esse valor, caso distribuído no futuro, não terá nova tributação, independentemente de qual seja o câmbio no futuro. Então, está livre de tributação, de nova tributação por conta de variações cambiais. Bom, então o IR, que antes só tinha a linha de capital social, ele passa a ter também a linha de crédito de dividendos a receber. Essa linha nunca existiu. Ela vai passar a existir caso você atualize e na declaração do ano que vem, lá em 25, referente a 24, já vai automaticamente para quem tem uma entidade controlada no exterior ter que declarar os dividendos de cada um dos anos quando eles forem gerados, né? Então, de 24 vai entrar na declaração de 25, 25 vai entrar na declaração de 26 e assim sucessivamente. Para este ano, declaração 23, que entrega em 24, só entra esse crédito de dividendos a receber se atualizado. Eu estou sendo muito enfático nisso, porque tem gente que está pensando que vai ter que colocar o dividendo já, o crédito de dividendos a receber já nesse IR de qualquer forma, quando não é isso. Somente se a pessoa atualizar, ela vai ter que colocar o crédito de dividendos a receber no imposto de renda desse ano. Até aqui tudo bem, pessoal? Tem alguém com uma dúvida com relação a essa parte da atualização? Legal. Bom, aqui vai para o último bloco de ações práticas, né, do que as pessoas precisam fazer até o envio do imposto de renda, que é, na prática, somente para quem tem empresas internacionais. Somente quem tem empresas internacionais vai ter a opção de declarar os ativos dessa empresa como se fossem detidos no nome pessoal. Por que isso aqui existe? Por que isso aqui veio? Nunca existiu, né? Então, até o ano passado, quem tinha empresa internacional só declarava as cotas da empresa. Não tinha essa opção de declarar os ativos que essa empresa detinha. Por que isso existe? Porque lá na época da medida provisória 171, não tinha transparência, tá nesse texto da MP 171, e o texto, a redação do texto diz que o lucro de empresas internacionais será tributado no Brasil de maneira automática em 15%. E aí muita gente levantou a mão, inclusive alguns deputados, teve até emenda para tentar ajustar isso no texto, na redação da lei, da medida provisória, pedindo que fosse expresso que os ganhos não realizados, ou seja, comprei uma ação a 100, histórica, tá? Comprei a 100, ela está valendo 200 no final do ano, os 100, vou botar um número diferente, tá? Comprei a 100 e está valendo 150. Esses 50 de ganho, eles são tributados em 15%. Tá? Então, as pessoas estavam um pouco inconformadas e até com um pouco chateadas com o governo de pagar imposto de ganhos que não foram efetivamente realizados. E a UFIS falou, olha, olhei para isso e trouxe um regime alternativo. Então, quem tem empresa no exterior pode considerar essa empresa transparente para fins fiscais e ter o mesmo regime tributário de pessoas físicas que detêm patrimônio exterior. Pessoas físicas que detêm patrimônio exterior só pagam impostos pela geração de caixa. Então, teve um dividendo, é um fato que pode ser tributado no ano seguinte. Vendeu um ativo e teve ganho, é um fato que pode ser tributado no ano seguinte. Lembrando que pessoas físicas só pagam impostos caso tenham resultados positivos de todas as transações, o resultado de todas as transações no ano, se ele for positivo, tem imposto de 15% no ano seguinte. Então, eventualmente, pode ser uma estratégia, por exemplo, vender um ativo que está com prejuízo e recomprar o mesmo ativo, se você tiver no modelo de transparência, ou investindo diretamente no nome pessoal. Você reduz a tua base de imposto. Então, o regime de transparência, na prática, olhando para esses dois itens aqui de cima, ele é a mesma coisa na maneira tributária e na maneira declaratória do investimento feito diretamente no nome pessoal. Para fins brasileiros, se você considera que uma empresa é transparente,
a declaração, né, dos valores que são detidos, se fossem detidos no seu nome pessoal, vai ser a mesma dessa empresa, caso você considere que ela é transparente, tá? Tem algumas razões para as pessoas irem por esse modelo, a gente vai falar um pouquinho mais no final. Então, a tributação é a mesma da pessoa física, a declaração é no mesmo modelo da pessoa física, a adesão ela deve ser feita até o envio dessa declaração de imposto de renda. Então, a adesão da transparência ela vai ser feita sempre no ano seguinte ao da constituição da empresa. Porém, quem já tinha empresa em 2023 tem que aderir até 31 de maio de 2024, ou, para quem está aí na lista das cidades do Rio Grande, até o momento do envio da declaração de imposto de renda. Um ponto de atenção: a adesão ao regime de transparência ela é feita para todos os sócios. Não é possível que um sócio, vamos supor que tenha 3 sócios na estrutura, que um sócio considere a estrutura transparente e os outros 2 não considerem. Tá? Então, a adesão ela é feita por todos os sócios da estrutura. Ela é transparente para todo mundo. Bom, e como que é isso na prática, né? Como que as pessoas vão declarar qual vai ser o valor que vai ser colocado no IR relativo a esse patrimônio detido por estruturas internacionais que são consideradas transparentes. Então, a gente trouxe aqui um exemplo de balanço, e aí vamos trazer aqui como que seria a declaração desse Private Equity aqui, tá? Então, o Private Equity aqui tem um valor total de $325 mil, tá? Então, como que é feita a atualização? Desculpa, como que é feita a transparência? Você pega o valor de mercado de cada um dos seus ativos internacionais, divide pelo total do ativo da empresa contábil, vai dar um percentual. Então, o que diz a legislação é o seguinte: você deve apurar qual é o percentual que este ativo representa em relação a todos os ativos da empresa e multiplicar esse valor percentual pelo que está declarado no imposto de renda. Multiplica pelo que está declarado no imposto de renda, vai te dar um valor em real deste ativo. Tem que ser feito isso para todos os ativos detidos por essa entidade, caso ela seja uma entidade transparente. Tá? Então, nesse exemplo do Private Equity, o valor do ativo era $325 mil, o valor total do ativo contábil, né, 1.740.369, e o capital social da estrutura, que é o que está declarado no IR. Então, o capital social, 1.257. Essa conta aqui dá 234.748. Esse câmbio é o câmbio médio do imposto de renda, vai te dar um valor proporcional deste ativo a declarar no imposto de renda. Então, o que era uma linha do imposto de renda de capital social vão ser várias linhas. Então, vamos supor que o seu cliente ou você tenha 10 ativos no dia 31/12/23. Ao invés de uma linha, agora você vai declarar 10 linhas. Uma para cada ativo, na proporção que aquele ativo representava em relação a todos os ativos da estrutura. Bom, e quando que faz sentido ir por um modelo ou por outro? Estão chamando, quem não adere à transparência, né, estão chamando essa empresa de opaco. Opaco não existe esse termo, tá? Na legislação. Se você procurar lá na Lei 14.754 ou na Estão no artigo 2180, você não vai achar opaco. Mas deram aí um nome que é o oposto à transparência, que é, inclusive, muito bem colocado. Então, quando que se vai pelo regime opaco? Bom, pessoas que querem ter ali um regime simplificado de declaração, geralmente vão ali no regime opaco. Ou seja, você vai declarar apenas as cotas da empresa e os lucros que forem gerados vai adicionando uma linha do imposto de renda. Quando você tem ali uma carteira com grande fluxo de transações, então, se ela tiver muitos dividendos, muitos ganhos de capital, se você vende muito a sua carteira, no final do dia, ser transparente ou não ser transparente não vai fazer tanta diferença. Porque a transparência foi feita pensando em pessoas, principalmente, que vão segurar esses ativos por muito tempo. Então, a carteira tendo grande fluxo de transações e sendo muito pulverizada, lembra, na transparência é linha a linha. Se você tem 100 ativos, né, debaixo da offshore, vão ser 100 linhas do teu imposto de renda. Estruturas que têm empréstimos e financiamentos, no regime transparente, não é permitido que os juros dessa aplicação, desse empréstimo ou financiamento, seja batido de eventuais impostos. Já no regime opaco ou não transparente, os juros de financiamento, juros de empréstimos, eles são despesas para fins de tributação. Então, isso reduz a tua base de imposto dos 15%. Caso você invista, ponto 5 aqui, né? Caso você invista em um país que não tem acordo com o Brasil tem mais ou menos 40, acordo com mais ou menos 40 países, tá?
tanto acordo de reciprocidade fiscal, como acordo para evitar bitributação. Caso você, por exemplo, a Irlanda e o Brasil não têm acordo. Então, caso você tenha algum cliente ou você invista na Irlanda, caso tenha um imposto na Irlanda e você esteja numa estrutura transparente ou no nome pessoal, o imposto que paga lá não compensa dos 15 do Brasil. Mas se você investe nesse mesmo ativo, dentro de uma estrutura opaca, o imposto que é pago lá, você toma como crédito do que seria devido de 15% aqui no Brasil. Então, caso tenha alguém que invista em países que não têm acordo com o Brasil, investir via uma estrutura opaca é uma estratégia para você conseguir compensar a tributação aqui dos 15% do Brasil, tá? E querendo ou não, o regime opaco ele é uma proteção contra o câmbio. Lembra? Eu falei isso já algumas vezes, mas reforçando. O lucro das empresas opacas, ele não tem nova tributação na distribuição. Então, se você teve ali um lucro, por exemplo, de 100 mil dólares no ano de 24 e o câmbio está R$ 5, você vai botar uma linha no teu IR chamada de crédito de dividendos a receber no valor de 500 mil reais. 100 mil dólares, câmbio de 5, 500 mil reais. Se você distribuir esse valor daqui a 10 anos e o câmbio está 7, você está distribuindo 700 mil para algo que está registrado no seu IR a 500 mil. Esses 200 mil de diferença são rendimentos isentos. Então, não tem nova tributação os lucros de entidades opacas no exterior. Não tem nova tributação pela variação cambial estes lucros. Quando que se vai para o regime transparente? Então, geralmente, estruturas que são muito enxutas, tem pouco fluxo de transação. Então, por exemplo, investe num fundo que não distribui dividendo, investe no ETF que não é distribuição, ele só valoriza a cota. Enfim, quando não tem fluxo de transação na estrutura de maneira recorrente, talvez o regime de transparência seja um regime benéfico, porque você só paga imposto no regime de transparência quando tem liquidez direto na conta da pessoa ou em alguma entidade, uma entidade transparente, né? Carteira pouco pulverizada, então, por exemplo, a gente está apoiando um cliente aqui no imposto de renda, ele tem 4 ativos. Tinha 4 ativos no dia 31/12/23, tá? Na empresa. Ele elegeu essa empresa ser transparente e ele vai ter 4 ativos. Então, não é tão complexo assim a demonstração disso, porque são 4 ativos. Tem clientes aqui com 200 ativos. Então, ficaria realmente complexo apurar e declarar isso. Seriam muitas páginas do imposto de renda. Carteira com baixa liquidez, então, por exemplo, vamos supor que vocês investam ou tenham um cliente que investe em private equity ou em fundos de venture capital, enfim, que você não tem tanto retorno no curto prazo. Talvez seja uma estratégia você colocar na transparente, porque, de fato, a realização do ativo só vai ser feita lá no futuro. Se for um ativo em fundo de private equity listado, por exemplo, ele tem valorização anual, pode ter valorização positiva. Se você adota o regime opaco, você não vai ter liquidez, mas vai ter imposto, porque no regime opaco tem imposto por ganho não realizado. Quarto ponto, se o cliente ou vocês não tiverem preocupações com o câmbio, já ouvi alguns clientes falarem que o câmbio eles acreditam que vai estar no estágio atual ou menor. Se essa não é uma preocupação de subir o câmbio, você não vai ter imposto por essa variação cambial positiva. Então, se o câmbio se mantiver estável, você só vai ter tributação efetivamente pela variação em dólar. Tá? No regime transparente, você não vai ter tributação pela variação cambial caso isso esteja estável. E, por último, clientes que pretendem sair do Brasil. Né? Então, tem alguns clientes que estão pensando em sair do Brasil nos próximos anos. Então, é uma estratégia, eventualmente, adotar a transparência para você, até esse momento, não pagar imposto pela valorização da sua carteira. Já que você vai sair do Brasil, não faz sentido você pagar imposto no Brasil por uma valorização de carteira que está no exterior. Então, a gente tem trazido isso aqui como uma estratégia para quem está pensando aí sair do Brasil nos próximos, vamos dizer, até os 5 anos, até 2029. Se for sair fiscalmente do Brasil, não faz sentido você ficar pagando. No regime opaco vai ter imposto, caso tenha valorização. Então, adota a transparência, tem ali uma complexidade nos próximos anos, mas vai sair fiscalmente do Brasil. Não precisa pagar imposto aqui para um país que você não vai residir nos próximos anos da sua vida. Bom, antes da gente abrir o bloco de dúvidas, falando rapidamente do que a gente faz aqui na Fortex, né? Então, a gente é uma empresa que está no mercado se posicionando exatamente com um olhar para o exterior. A gente faz tudo que é contábil, compliance, tributário e sucessório do que é do patrimônio de residentes fiscais no Brasil, sediado no exterior.
A gente tem aqui mais de 30 anos de experiência combinada de sócios, tá? Então, nosso foco é olhar para fora. E quais são os serviços que a gente tem? A gente tem dois pilares. Um pilar de projetos, que é esse que está exposto aqui no slide, que é, de fato, o cliente ele tem uma dor. Então, vamos supor que quero investir fora, ou já tem investimento fora, não sei como está a parte tributária. Poxa, não sei se o meu IR está declarado de maneira adequada nos últimos anos. Então, ele tem uma dor, a gente entende com ele qual é essa dor, planeja a solução e, eventualmente, implementa 100% dentro de casa. Então, é um projeto de fato, né? Tem início, meio e fim. O início é na contratação de uma proposta de serviço, o fim é, de fato, na entrega. Entreguei ao cliente a solução, acaba ali a nossa relação comercial. E, em geral, são três grandes grupos, né, de projetos, tanto de novas estruturas. Então, se o cliente deseja abrir uma offshore, deseja abrir uma empresa nos Estados Unidos, a gente pode tanto abrir offshore como abrir empresa nos Estados Unidos, conectar as duas, enfim, já fazer esse processo, diagnosticar, ver se tem algum erro de declaração de imposto de renda, o erro na declaração do Banco Central, da CBE, e ver se tem ali alguma questão relevante na estrutura para fins de ajuste, e a gente reestrutura, né? Então, é muito normal que pessoas não até constituam, né, empresas no exterior e não olhem para a ótica sucessória com mais assiduidade. Então, a gente pode olhar para isso, eventualmente reestruturar, considerar beneficiários, os filhos nascidos ou netos, considerar nossa estrutura para fins sucessórios, enfim, identificar alguma dor e reestruturar, a gente faz isso aqui dentro de casa também. O outro pilar é o pilar de manutenção. Então, são todas as recorrências. Tudo que precisa ser feito por deter patrimônio fora do Brasil. Então, a partir de 24, todo mundo que tem empresa internacional vai ser mandatório ter, por exemplo, a contabilidade dessa estrutura offshore, que está fora do Brasil, no padrão brasileiro de contabilidade. Ah, Wagner, já tem uma empresa num país que me exige ter contabilidade lá, Estados Unidos, por exemplo. Você vai ter que ter uma empresa fazendo essa... A gente pode ajudar, inclusive, nesse processo da contabilidade no padrão dos Estados Unidos, feito para os Estados Unidos, mas você vai ter que ter uma contabilidade no padrão brasileiro também para fins de compliance e tributação no Brasil. Tem algumas obrigações acessórias desses patrimônios exterior. A gente ajuda os nossos clientes com relação a isso. Ajuda na declaração de imposto de renda. Então, tanto eventualmente enviando relatórios para o cliente, como tendo interações com os assessores dos clientes que eventualmente fazem essa declaração. Lembrando que a gente olha para tudo que é fora do Brasil. Então, o cliente, é muito normal que não se tenha, tanto os assessores quanto o cliente, muita prática com o patrimônio internacional. A gente está aqui para resolver isso, emitir um relatório com texto, os valores, todos os controles que são necessários a colocar no imposto de renda relativo a esse patrimônio internacional. De igual forma, a DCBE, que já é somente de ativos internacionais, a gente também emite relatórios para os clientes declararem essas clientes ou seus advisors, né, seus assessores desse patrimônio internacional. E a gente conduz processos sucessórios e também ajuda aqui na declaração de imposto de renda nos Estados Unidos, caso tenha necessidade. Não é todo mundo que é obrigado a fazer essa declaração. Bom, por último, a gente abre aqui para dúvidas. Fiquem à vontade aí, caso tenham dúvidas. Foi um prazer que a gente conversar sobre isso. E caso não tenham dúvidas agora, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Vai ser um prazer aqui dividir um pouquinho do que a gente convive aqui no dia a dia com os nossos clientes. Muito obrigado, Wagner. Mais uma vez, brilhante exposição. E já abro aqui para as perguntas. Até tem uma pergunta da Jane do YouTube aqui. Ela disse que já assisti profissionais falando que basta abrir uma empresa no Uruguai e não estaria vinculado aos efeitos da nova lei, independente da receita ser 100% passiva. Isso procede? Não, isso inclusive, a equipe que fez esse texto, ela atuava do nosso lado aqui, até o ano de 2022. Então, eles já sabiam que isso era uma possibilidade pelos textos anteriores. Nos textos anteriores, somente era abarcada o antidiferimento em empresas que eram sediadas em paraíso fiscal, né? Os países que estão na instituição normativa 1037. Só que a legislação foi aprovada com duas condições. Uma, se a empresa for sediada no paraíso fiscal, ou tem a renda ativa inferior a 60%. Ou seja, tem a renda passiva
acima de 40%, para ficar mais fácil. Então, se tiver renda passiva acima de 40%, em relação a todas as rendas da sociedade, independente do país, vai estar na lei 14, vai estar abarcada por essa lei de experimento da 14754. Então, era assim nos outros textos que não passaram, mas na lei 14754 foi muito bem amarrado nesse sentido. Maravilha. Tem uma pergunta aqui no chat do Zoom, do Vinícius. Ótima explanação, parabéns. Pessoa física com ativos digitais, Bitcoin, corretora no exterior, Binance. Como faz o pagamento de rendimentos ativos 23? Observação, não tinha ativo declarado em 22. Posso fazer a atualização dos ativos? Ótimo, são dois temas diferentes, tá? Então, o primeiro tema, os rendimentos que são oriundos de ativos financeiros no exterior são tributados em 15% em maio do ano seguinte. Então, todos os rendimentos. O que é rendimento? Tanto remunerações dos investimentos, então, juros, dividendos, etc. Tudo que vier do exterior, de ativos internacionais, e, eventualmente, ganho de capital. Então, tudo que for remuneração do capital internacional, junta isso tudo, calcula o valor total no ano, esse valor ele é tributado em 15% em maio do ano seguinte. Então, esse é um tema. O outro tema é a atualização. A atualização ela só é permitida para ativos que foram declarados em 22. Então, se você comprou o ativo, nesse exemplo específico, né? Comprou o Bitcoin em 23, você não pode atualizar esse ativo que foi adquirido em 23. Caso tenha comprado em 22 e declarado no imposto de renda, enviado até 31 de maio de 23, você pode atualizar. Caso não tenha essa condição, não atualiza e tudo que foi adquirido em 23 também não é passível de atualização. Wagner, Enéas, tudo bem? Oi, Enéas, ótimo. Parabéns aí pela apresentação. Eu fiquei apenas com uma Obrigado. dúvida. Em algum trecho tu comentaste que teria uma parcela dessa atualização que não teria tributação na variação cambial. Exato. O Quem tem ativo adquirido com rendimento aferido em moeda estrangeira Tá, não vai ter imposto no processo de atualização tá, pela variação cambial. tá. É a última janela, tá? Se não faz Tá, atualização e vende depois, vai ter imposto de variação cambial. tá. No caso de empresas que tenham tanto o capital quanto os rendimentos, vai tributar também a variação cambial. No caso de empresas, vamos lá. Se você tem, por exemplo, o capital social Isso, da tem empresa cotas de uma foi empresa. cotas de uma empresa, por exemplo, $1 milhão, tá? Tem lá Isso. $1 milhão em cotas de uma empresa. Vamos supor que foi repatriado, tá? É um exemplo muito, está sendo Sim. recorrente, várias pessoas aparecendo. Então, esse 1 milhão, ele está convertido a 2,6562, que é o câmbio da Perfeito. repatriação. Então, você vai ter lá 2.652.000, 2.650 mais ou menos, é o que está no IR. Perfeito. Maravilha. A atualização, o valor da atualização vai ser pelo patrimônio líquido no dia 31/12 de 23. O que é patrimônio líquido? Capital social de 1 milhão, mais os lucros. Certo. O somatório dos dois é patrimônio líquido. Esse valor, convertido a 4,8413, vai ser comparado ao que estava no teu IR. Perfeito. Caso esse valor do IR tenha sido, esse 1 milhão, tenha sido adquirido com rendimentos aferidos em moeda estrangeira, o câmbio para fins de atualização não será 2,6562. Vai ser de 4,8413. Tá. Então, você, nesse processo, elimina a tributação da variação cambial. Então, ao invés de você atualizar a tua base de custo, né, a variação do valor de mercado de 31/12, né, do PL, do patrimônio líquido, ao invés desse valor aqui ser comparado à tua base de custo do IR, ele vai ser comparado ao valor em dólares, que está no IR, vezes 4,8413. Então, você vai ter uma base de custo maior. E por essa diferença, paga os 8%. Tá bem, tá, ficou claro para mim. Tá. Essa questão da não tributação da variação cambial é só com ativos adquiridos com rendimentos oferidos no exterior, é isso? Com rendimentos oferidos em moeda estrangeira, perfeito. Tá bem, tá bem. Muito obrigado, Wagner. Nada. Obrigado pela dúvida, Né? Tem uma dúvida aqui adicional do Vinícius. Infere imposto mesmo se o ativo não tiver sido vendido? Aí tem duas
imagino que seja vamos lá, tem a tributação de rendas e a tributação da atualização, tá? A atualização é isso, mesmo que você não venda, se você quiser atualizar, tem imposto de 8% pela variação do custo do IR versus o que está valor de mercado no dia 31 de 12 de 2023. Já no caso das empresas que não são transparentes, tem imposto pelo ganho não realizado, sim. Ou seja, vamos supor que você tem uma carteira, compra lá uma ação, do exemplo que eu dei, né? Comprei a ação a $100 dentro da empresa, tá? Que não é transparente. Comprei a 100, no final do ano, ela está valendo 150, essa diferença de 50 vai ser tributada no Brasil em 15%. Não é exatamente essa conta, tá, pessoal? Por quê? Você tem que saber o lucro da empresa. Se essa empresa só tiver este ativo, vai ter imposto. Deduz todas as despesas, né? Lembra que vai ter despesas de contabilidade. Por exemplo, quem contrata a Fortex, a gente fatura em dólares, emite a nota fiscal em real, né? Mas tem uma invoice feita em dólar. Então, o cliente ele consegue debitar isso da empresa internacional, porque é uma despesa de fato da empresa internacional, a contabilidade, por exemplo, da offshore. Despesa do agente de registro, que é uma figura que as empresas internacionais têm que ter, tem um custo para isso. Taxa de governo, isso tudo é despesa da estrutura. Então, não necessariamente se teve um lucro numa transação específica ou tem lucro num ativo específico, mesmo que sem ter a venda, não é por conta disso que vai ter imposto. Você tem que calcular o lucro da estrutura e esse lucro é calculado na contabilidade feita por uma empresa licenciada no Brasil para emitir a demonstração contábil no padrão brasileiro de contabilidade. Deu lucro na empresa, tem imposto, e o lucro considera os ganhos não realizados. Tá. Acho que é isso. Gostaria de agradecer aqui a presença de cada um de vocês. Realmente foi um prazer novamente estar aqui contigo, André. Obrigado pelo convite. Reforçando aí toda a solidariedade ao povo do Rio Grande. Assim, a gente está realmente muito sentido assistindo de longe essa infelicidade, infelizmente mesmo, dessa tragédia que está acontecendo aí. Espero que não tenha acontecido com nenhuma pessoa próxima de vocês, apesar de ser um pouco difícil, né? E a gente, assim que isso tudo passar, a gente vai marcar um encontro presencial aí, de fato, para apertar a mão de vocês e conhecê-los. Vai ser um prazer mesmo. Quando estiverem em São Paulo, vai ser um prazer recebê-los aqui no nosso escritório. Wagner, nós Obrigado. que... Opa, pode falar, Enéas. Não, só agradecer novamente, Wagner. Muito obrigado. Marciano, queria comentar algo ainda? Não, nada a comentar, excelente exposição aqui do Wagner, muitíssimo claro. O Wagner tratou de um assunto extremamente complexo com grande clareza e isso demonstra, enfim, o conhecimento. Muitíssimo obrigado aí, nós, em nome da instituição aí, só temos que lhe agradecer em nome de todos aqui presentes e daqueles que irão ainda ver esse trabalho. Acho que é isso, né, André? Muito bem. É isso aí. Um abraço, Wagner. Wagner, então, Grande mais abraço, uma gente. vez, Boa noite, boa semana. muito Um obrigado aí abraço, pela obrigado. tua disponibilidade e na próxima vai ser aqui presencial. Tomara. Valeu, Torço para que gente. seja Muito breve. obrigado. Um abraço, tchau. Abraço.